Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Deus tem muitas maneiras de revelar sua soberania para o seu povo, e uma delas é quando ele traça uma linha do tempo, criando uma figura e colocando nela adjetivos, símbolos, alegorias, para revelar passado, presente e futuro. Existem diversas linhas do tempo espalhadas pela palavra de Deus, como por exemplo no profeta Daniel, quando no capítulo 2 Deus usa a figura daquela imagem do sonho do rei Nabucodonosor, e ali Deus mostra os impérios que se levantaram sobre a terra até o tempo do fim, contando a partir da Babilônia, que é a cabeça de ouro. No capítulo 7, Deus muda as figuras e dessa vez ele usa 4 animais diferentes para revelar os reinos a partir da Pérsia. É outra linha do tempo. No capítulo 8, Deus mais uma vez muda as figuras e ele vai usar o conflito entre o carneiro e o bode para revelar coisas que aconteceram no passado e se repetirão no futuro, ali através do conflito entre Grécia e Pérsia. Todas essas visões do profeta Daniel, elas estão interligadas, porque uma acrescenta detalhes à outra. Uma vem em resposta para dar mais compreensão à visão anterior. Então elas se unificam formando uma única visão. Por isso que na revelação das 70 semanas, Deus usa a expressão selar a visão quando fala daquelas maravilhas que estão ali programadas como finalidade para o cumprimento das 70 semanas. Tendo isso em mente, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a linha do tempo que se apresenta no Apocalipse capítulo 13 e vamos falar um pouco mais sobre a 7ª cabeça da besta e também sobre o 8º rei. Para começar, a Bíblia nos revela que para entender toda essa figura do Apocalipse 13 é necessário que tenha sabedoria. Então, é necessário um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus para que você possa identificar corretamente cada cabeça da besta. O texto diz que cada cabeça é um rei, é um império, e para saber que império é esse, você não pode se deter apenas estudando história, porque na história nós podemos ver que existiram diversos impérios em vários lugares, e estudando geopolítica nós vamos ver grandes potências mundiais, mas o que Deus está falando através daquela revelação é algo bem específico. Para começar a contagem das cabeças da besta, nós vamos tomar como ponto de partida o Império Romano, porque foi durante o Império Romano que o apóstolo João recebeu essa revelação. O anjo diz para João que as 7 cabeças são os 7 montes, no qual a mulher está sentada, mas também são 7 reis. Nós sabemos que são 7 reinos, 7 impérios, que têm uma coisa em comum, que é o nome de blasfêmia. Então, são impérios que se levantaram contra Deus e que blasfemaram contra Deus. Eram impérios que sempre estavam perseguindo o povo de Israel. O anjo diz para João que um existe. Esse seria o 6º, porque ele fala que 5 caíram. Então, o Império Romano é a 6ª cabeça da besta. As 5 anteriores, as 5 que caíram, são: anterior a Roma, nós temos a Grécia. Antes da Grécia era a Pérsia. Antes da Pérsia, quem imperava era a Babilônia. Antes da Babilônia, o império que estava em vigor era a Síria. E antes da Síria, o Egito. Antes do Egito, não tem mais ninguém, porque o Egito foi o primeiro império a escravizar e a perseguir o povo de Deus. Vemos na palavra de Deus que Jacó foi com toda a sua família se estabilizar no Egito, e depois que José morreu, o rei que subiu ali, o novo faraó, que não tinha conhecimento da história de José, teve medo do crescimento do povo de Israel e passou a maltratar e a escravizar o povo de Israel lá no Egito. Então, a primeira cabeça da besta é o Egito, é realmente o primeiro império que começou essa saga de perseguição contra Deus, contra o povo de Deus. E assim nós podemos identificar as 5 cabeças que caíram, que é 1. Egito, 2. Assíria, 3. Babilônia, 4. Pérsia e 5. Grécia. Olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver que esses 5 impérios que nós identificamos aqui, eles realmente fazem jus a essa característica que receberam de nome de blasfêmia, porque realmente foram impérios que se levantaram contra Deus, que perseguiram o povo de Deus. E se nós fôssemos entrar em detalhes sobre cada império aqui, o vídeo ia ficar muito longo.
Nós podemos confirmar que essa interpretação está correta quando nós voltamos lá para o profeta Daniel e verificamos os paralelos entre as visões de Daniel e a visão de Apocalipse 13, sempre conferindo com o Apocalipse 17. O anjo diz que um existe, 5 caíram e o outro ainda não veio, e quando vier tem que durar pouco tempo. Nós estamos vivendo o período da formação da 7ª cabeça, e é nela que estão os 10 chifres, que são os 10 reis. Nós sabemos disso por causa do paralelo que existe entre a 7ª cabeça e os pés da estátua. Na estátua temos 2 pés, uma perna no oriente e uma perna no ocidente, então nós identificamos que os 10 chifres são 5 reis do oriente e 5 reis do ocidente, que se unirão em um só propósito de dar o poder à besta. Deus deixou um mistério profundo para que o povo dele estivesse dedicando seu tempo a meditar nessa palavra e entender toda essa figura. E esse mistério é a cabeça ferida de morte. O texto de Apocalipse 13 diz assim: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então nós vemos aqui que teve uma dessas cabeças que foi ferida de morte. Ela sofreu um golpe de espada, e esse golpe de espada é um mistério que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele agora. Através do profeta Daniel, nós sabemos que é Deus quem estabelece reis e remove reis. Então, essas 7 cabeças são impérios que o próprio Deus é quem levanta. Deus levanta um império para castigar o pecado de Israel, e quando esse rei que Deus levantou para castigar o povo dele se ensoberbece, se exalta, Deus vai lá e levanta outro império para abater a soberba deste rei. Então Deus levantou o Egito para castigar o povo de Israel, e depois ele levanta a Síria para abater o Egito. E assim é com todas as cabeças. Todos esses reinos se levantam porque Deus é quem levanta, e eles são abatidos porque Deus é quem abate. Veja que receber um golpe mortal, uma ferida de espada, é diferente de cair, porque todas as cabeças caem, até que venha o 8º rei e domine sobre tudo, porque o 8º rei é a besta completa. Então, cair é diferente de receber o golpe mortal. E quando João recebe essa revelação, nós podemos entender que essa ferida de morte não pode ser no Império Romano, porque o Império Romano era um império que estava em vigor, e ele diz que a besta que era não é, mas aparecerá. Então a ferida de morte está em uma das 5 que caíram. E para identificar essa ferida de morte, nós temos que pesquisar na palavra de Deus e procurar saber qual foi o reino que foi ferido a espada. Esse golpe de espada, ele é dado pelo próprio Deus. E um dos 5 impérios que caíram, que nós vemos na palavra de Deus que recebeu um golpe de espada dado diretamente pelo próprio Deus, é a Síria. Nós vamos conferir o texto de Isaías, capítulo 37, a partir do verso 36, que diz assim: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E olha só a cidade para a qual o rei Senaqueribe, figura do anticristo, volta, a cidade de Nínive. Que coincidência, né? Vamos fazer uma leitura aqui em Naum, capítulo 3, verso 18 e 19, só para confirmar essa interpretação, que diz assim: Os teus pastores dormitarão, ó rei da Assíria. Os teus ilustres deitar-se-ão. O teu povo se derramará pelos montes, sem que haja quem possa ajuntá-lo. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Você conseguiu entender que a Assíria é realmente a cabeça que foi ferida de morte lá no passado e retorna na pessoa do 8º rei? Então, irmãos, o texto diz assim: E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora.
Nós estamos na construção da sétima cabeça e quando nós virmos 10 reis unidos, 5 do Oriente e 5 do Ocidente, nós saberemos que essa cabeça estará concluída e logo nós teremos a ocasião própria para o aparecimento do anticristo, que é o oitavo rei. O oitavo rei, ele não traz apenas a característica do Império Assírio, ele revive todos os impérios anteriores, porque a besta é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, e ela toda é o oitavo rei. Então, o anticristo vai ter o coração duro como Faraó, vai blasfemar contra Deus, assim como fez Senaqueribe. Ele vai ter todas essas características, vai ter uma velocidade muito grande para conquistar o reino, mas o seu governo durará pouco tempo. São 42 meses e ali o ancião de dias virá, a pedra solta sem o auxílio de mãos humanas, bate nos pés da estátua, vai destruir toda ela e nós teremos o reino de Cristo, o reino milenar. 1000 anos literais do governo de Cristo, onde nós reinaremos com ele, os vencedores, aqueles que confirmaram o seu chamado e a sua eleição, aqui na terra, vivendo em santidade, lutando contra a carne e guardando os mandamentos de Deus. Gente, por hoje é isso. Acabou aqui o meu tempo de gravar. Eu espero que vocês sejam abençoados por essa palavra. Deixe aqui os seus comentários, o que você acha, qual a sua opinião sobre o assunto e até a próxima.